Bem-vindo ao videocast da Nemesis. A partir do olhar da neurociência organizacional, vamos dialogar a respeito dos principais desafios do mundo do trabalho, trazendo cases, reflexões, provocações e, claro, ciência para compor o nosso conteúdo. De forma leve e acessível, vamos compartilhar o nosso olhar neurocientífico com profissionais de RH, gestores e todos os curiosos sobre o comportamento humano que também vem se questionando sobre as mudanças que estão ocorrendo a todo instante, dentro e fora das empresas. Vem com a gente adquirir esse novo olhar. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do videocast da Nemesis. Quando a gente pensa no futuro do trabalho, a gente já consegue perceber algumas mudanças acontecendo. A gente está saindo da observação de processos rígidos e burocráticos para processos mais flexíveis e mais ágeis. A gente está começando a observar uma saída de ambientes culturalmente muito homogêneos para ambientes mais diversos, culturalmente falando. Quando a gente pensa nas dinâmicas de trabalho, antes muito marcadas por comando e controle, muito inflexíveis, agora muito mais colaborativas, indo para um lugar de muito mais autonomia. E quando a gente pensa na liderança, que no fim das contas vai estar aí como a alavanca que traz, que facilita, né, essa mudança se estabelecer nas novas dinâmicas de trabalho. Essa liderança está preparada? Tem tudo o que precisa? Como a gente pode preparar e munir ainda melhor essa liderança para esse futuro que já é agora? Para falar disso, a gente está aqui hoje com Ana e Thaís, neurocientistas, também sócias fundadoras da Nemesis. Eu sou Igor, consultor da Nemesis, e vamos tentar responder essa pergunta aqui juntos, né? Diga aí, Ana, a liderança está preparada para esse futuro que já chegou, que já é agora? Acho que é a pergunta, né? Eu acho que como toda grande mudança, a gente vai ter aqui uma quimera, né? E se a gente pensar no ciclo da mudança, acho que a gente tem gente que muito vanguardista e que acho que já vem se preparando e acho que se conecta com esse futuro presente, né? Quer dizer, aquilo já está sendo exigido, né? É o que vai acontecer e já é o que eu estou pedindo ao mesmo tempo. Então tem gente aqui, tem gente que eu acho que sabe e que está tentando, mas ainda um pouco inseguros, talvez aqui uma grande parte. A gente ainda vê pessoas começando a se sensibilizar e a estudar, talvez consciente, porém com muita dificuldade de colocar em prática. Então eu sei, mas eu não sei muito bem como. E eu acho que a gente ainda vai encontrar umas pessoas, umas referências de lideranças e organizações que estão achando que isso é um modismo que já vai passar, mas a gente não vai passar. Vamos ter que acelerar essa transição. Então, acho que agora a gente está naquele momento onde tem de tudo um pouco, mas a tendência é a gente ir percebendo essa migração, digamos assim. E porque ela é necessária, né? O que a gente vê é que existem realmente necessidades que precisam ser atendidas hoje e que não eram verdade há alguns anos atrás. Então, muito das mudanças que a gente vem observando, elas exigem uma liderança diferenciada. Né? A gente sempre nos treinamentos e nas consultorias, a gente se depara com questões, por exemplo, que alguns líderes trazem, né? Mas funcionava, assim deu certo, a empresa se construiu dessa forma. Há 30, 40, tem empresa que tem, enfim, 100 anos. Por que não vai funcionar mais, né? Porque as coisas estão diferentes, né? O mundo está diferente, enfim, vários aspectos da nossa relação com o trabalho estão diferentes hoje. Então é óbvio que a gente não vai conseguir, talvez, com as mesmas ferramentas, chegar em lugares talvez mais sustentáveis daqui para frente se a gente não mudar a forma de liderar, né? Eu acho que é bem legal porque a gente percebe muito esse lugar uma aceleração da mudança na liderança por um lugar que é de dor, né? Então, assim, eu não estou conseguindo, eu cheguei num limite, não está funcionando tão bem quanto talvez já tenha funcionado, e uma angústia de que, então como, né? Quer dizer assim, se o que eu fiz até agora me trouxe até aqui e funcionou, como é que eu simplesmente mudo, né? Muda para onde? Muda como, né? E quem é que me garante que essa nova proposta funciona melhor do que o que eu sei, que eu já fiz até agora? Eu acho que a gente vê muito, quanto mais angustiados ou quanto mais desafiados, mais a gente percebe a liderança aberta para tentar algo novo, eu acho, né? Muito bom. E como que vocês enxergam, assim, o papel do líder, né, nesse cenário de transição? Porque esse tipo de transição que a gente está falando é muito grande, né? Uma transição de paradigmas, são as
as novas dinâmicas de comunicação em geral, dentro e fora das empresas, né, influenciando isso tudo. E às vezes também é um pouco injusto, né, pensar que o líder tem que ser esse super-homem, super-mulher ali, pronta para entender tudo isso, just in time, e mudar tudo, né? O que a gente pode esperar como papel dessa liderança nesse processo, né, nesse momento? Eu acho que é legal a gente refletir o que é liderança, né? E aí adotar essa perspectiva de que senão não é justo, né? Esperar que todo mundo já saiba ou leu um texto e já sabe como se comportar, né? Então, acho que a gente sempre fala, a gente é um animal social, né? E dentro dessa construção social, o exercício, né? O surgimento da liderança é algo natural. Mas a liderança que surge é uma liderança que vem por um aspecto relacional. Então, entende-se que há uma vantagem da gente ter uma liderança. E o que é essa liderança? É uma pessoa, um representante capaz de fazer com que a contribuição de cada indivíduo, de um grupo em conjunto, seja mais impactante ou maior do que o somatório das contribuições individuais. Então, o que é esperado de uma liderança de fato? É que eu consiga entender qual que é o potencial, o potencial de cada um aqui dentro e coordenar isso em direção a algo que é comum a todos nós, maior que todos nós, uma entrega que supre, né, essas expectativas. Então, acho que a gente tem que lembrar que a gente fala muito de soft skills hoje para a liderança, e isso vai ficando presente, e de exercitar essas habilidades, mas no fundo é isso que a gente espera da liderança. Então, o que talvez traga as pessoas para uma oportunidade de liderar, então assumir uma posição formal numa organização para exercitar essa liderança, a pessoa vem porque tem uma capacidade técnica, tem um reconhecimento técnico, mas as habilidades que ela precisa agora são outras, né, completamente diferentes, que pode e deve ser desenvolvida, né? E a liderança não tem a ver com necessariamente você ter um cargo, né? Isso é muito importante também da gente lembrar. Por sermos sociais e por né, haver ali um papel evolutivo de ter um líder que vai potencializar o grupo, você pode perceber que em qualquer organização de pessoas, você acaba tendo uma pessoa que sobressai como líder. É um processo natural, né? E por que essa pessoa, fora de um ambiente hierárquico, fora de uma organização, de uma empresa, sem ter um cargo, um crachá que diz que ela é o líder, por que ela acaba se sobressaindo? É por habilidades socioemocionais, né? A gente sempre reforça, a liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida, mas ela é uma habilidade de relação com pessoas, né? Muito mais do que uma habilidade técnica que pode até ajudar em algum contexto de orientação, de direcionamento do trabalho, você precisa saber lidar com pessoas, né? Entender as pessoas, ter empatia com as pessoas. Então, é essa liderança que hoje está ficando cada vez mais evidente, né? Não basta saber como fazer o trabalho. Você precisa extrair o melhor das pessoas. Eu até não gosto muito dessa palavra extrair, né? Você precisa, na verdade, fazer com que as pessoas consigam dar o seu melhor. Florescer, né? Florescer é um termo bacana. Estimular, inspirar as pessoas, né? Para que elas queiram fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Essa liderança que está sendo exigida e as pessoas, o que a gente percebe é que as pessoas estão um pouco perdidas em como fazer isso, né? Como abandonar as antigas referências e assumir esse novo papel de liderança que, como você bem perguntou, né, é necessário já agora, não é só no futuro, né? Agora já está sendo bem importante. Eu fico pensando assim, essa é uma clássica, né? Até a gente vê muito nos projetos que a Nemesis faz aí para dar apoio para as empresas. O líder, ele normalmente... Claro que no lugar ideal, uma pessoa ela pode ser naturalmente líder e de repente ela é reconhecida e vira um líder, né? Já era um líder, passa a ser um líder com crachá, como falou a Thaís. Mas muitas vezes não é isso que a gente vê. É, na verdade, uma pessoa com uma grande excelência técnica naquele assunto ali que aquela empresa desenvolve, como atividade fim ou não, né? E aí, de repente, enfim, precisa de alguém para uma coordenação, para uma gerência, para alguma coisa desse tipo. E essa pessoa é a pessoa que está ali, né, e é convidada para essa posição. O que a gente pode dizer para uma pessoa que acabou de entrar nessa posição, mas ela mesma em pouco tempo descobre que liderança não é entender muito tecnicamente de um assunto, e sim, né, tá em outros campos aí de habilidades relacionais, de habilidade de soft skills em geral, né? O que a gente pode dizer para
para ajudar um líder que está passando por isso? Assim, qual é um caminho que essa liderança deveria pensar em perseguir? Eu acho que a gente tem que se preparar. Primeiro, assim, a gente fala assim, olha, o seu trabalho é com as pessoas. Então, assim, se você não tem paciência, se você não tem tempo para as pessoas, se você não gosta, assim, poxa, eu perco um tempão ouvindo os problemas das pessoas. Cara, esse é o trabalho, assim, that's the job. Você vai realmente... É relacional, ele é profundamente relacional, né? Então, eu acho que essa liderança, nessa transição, ela precisa se sentir preparada para abandonar um pouco aquilo que trouxe ela até esse lugar. O que eu quero dizer com isso? A gente vê muita liderança, às vezes, muito apegada nos aspectos técnicos. E não é que a gente não tem que buscar excelência, não é que não tem que passar essa excelência que você traz, às vezes, para a sua equipe, mas tão apegada a ponto de querer fazer o trabalho da própria equipe, né, de ficar corrigindo, de ficar mudando, e isso acaba fazendo a espiral girar para o lado errado, né? E muitas vezes por um desconhecimento de para onde ele está indo e um desconhecimento das próprias habilidades socioemocionais. Então, acho que existe aqui um lugar onde a gente sai do que é mais palpável, tangível, a entrega, o planejamento, a métrica, isso aqui eu consigo, eu consigo medir, para uma coisa que eu não sei, que é o quanto eu estou sendo empático, o quanto a minha equipe me respeita, o quanto eu promovo de um ambiente de confiança, o quanto eu consigo, né, criar relacionamento, conectar, promover, potencializar. Isso aqui é muito desconhecido, é muito obscuro. Então, acho que, no primeiro momento, quando alguém assume uma posição de liderança, ela tem que se abrir um pouco para todas as habilidades que ela vai poder desenvolver agora, com tranquilidade de que sim, ela vai errar. Mas se ela não pudesse abrir para esse erro e aprender com isso, e se mostrar mais vulnerável, como a gente fala muito, né, de que, olha, sim, estou aqui para aprender, vamos lá, vou fazer o meu melhor e me tornarei o líder que eu pretendo ser, mais difícil. Você ficar muito apegado, você fica naquilo que você foi, não naquilo que você pode ser. Então, acho que o primeiro é abrir a mentalidade, literalmente. Né? É tirar um pouco o foco de si, né? Porque eu acho que o líder, ele precisa estar com foco no outro, né? Na equipe, se aquela equipe ela está se comunicando direito, se aquela equipe ela está se sentindo segura, se ela tem todas as ferramentas que ela precisa. Então, enfim, tem algumas referências que a gente segue, né? Mas o Simon Sinek, ele fala do líder que serve. Né? O líder, ele não está ali para ser servido, para as pessoas entregarem o trabalho para ele. É o contrário, né? Na verdade, ele está ali para servir as pessoas, para que as pessoas possam fazer o melhor trabalho possível. Então, ele precisa tirar o foco dele e buscar o foco no outro, né? Entender, olhar, observar muito as pessoas, e a partir dessa observação vai ser quase natural a busca por estratégias que promovam mais autonomia, que promovam uma entrega de mais qualidade, que promovam um diálogo mais aberto, né? Porque essa pessoa está atenta às necessidades do outro, e é fazendo esse trabalho que ela vai conseguir fazer com que aquela pessoa, de fato, consiga dar o seu melhor. Né? Então, muitas vezes, a gente escuta o líder falar, não, eu não tenho tempo para dar atenção para todas essas pessoas. E a gente sabe que tempo é uma moeda cara no nosso dia a dia hoje. Mas esse é o trabalho, né? Como a Ana falou, o trabalho é dedicar tempo para as pessoas. Porque se você não fizer isso, então alguma coisa não está sendo suprida e aí vira uma bola de neve, né? Na maior parte das vezes, uma coisa que podia ser solucionada rapidamente vira um problema de comunicação, vira conflito, né? Vira uma falta de confiança dentro da liderança que vai causar efeitos bastante nocivos. Isso é legal. Você desloca um pouco esse olhar para a entrega, para a pessoa, né? Então, o que a gente tem que fazer como líder é garantir que aquela pessoa, ela faz a entrega, né? Não você faz a entrega, né? Isso é bem legal. Um termo que eu já ouvi em alguns contextos é a liderança facilitadora, né? O líder como uma pessoa que, na verdade, vai, de alguma forma, facilitar o desenvolvimento das pessoas que ele está liderando, para que essas pessoas sejam capazes de gerar a entrega que ele, como líder, será cobrado, né? De alguma forma, pelas outras instâncias ali, né, superiores que ele está inserido. Isso é uma coisa bacana, porque a gente está vendo agora vários termos, né? A liderança subserviente, a liderança facilitadora, uma liderança regenerativa, enfim, inclusiva, tem muitos. E quando a gente vai estudando esses modelos, essas propostas, né, se a gente observar bem que comportamentos estão suprindo esse exercício, a gente vai cair nas habilidades que estão sendo discutidas, né? Você vai cair na importância dessa liderança saber mais, exercitar a empatia, né? Saber criar um ambiente de segurança. Eu acho que no final,
Essa é a grande diferença. A gente está estudando, vendo 1, 2, 3, 5, 10 modelos. E o pulo do gato não é estudar, né? O pulo do gato é você conseguir executar aquele comportamento e chegar no resultado que você busca, né? É como se tivesse uma habilidade base, né? Você precisa de uma base para que você consiga ser compassivo, regenerativo, enfim, os nomes que a gente quiser dar. No final das contas, tem uma habilidade chave ali, que sem ela você não vai conseguir desenvolver nenhuma dessas habilidades, desses modelos, né, de liderança que se discute como mais eficientes hoje em dia. E quais vocês acham que são as habilidades chave para essa liderança do futuro? Super habilidade. Eu acho que empatia é uma máxima, né? Então, assim, quando a gente fala que é uma habilidade social, a liderança, na verdade, que é um aspecto relacional que tem um conjunto de habilidades sociais, empatia para a gente é crítico, né? E a gente olha muito a empatia na perspectiva de entender a emoção do outro, sim, mas empatia é a capacidade que a gente tem de entender a perspectiva do outro e a emoção do outro. Então, eu reconheço o seu sentimento, né? E eu consigo entender o que você pensa, o que você sabe. Então, como se eu pudesse também observar cognitivamente o que está acontecendo. E ao perceber, ao simular, né, a gente consegue simular isso no nosso cérebro. Então, a gente espelha o outro. E nesse espelhamento, eu consigo dar significado, entendimento. E aí eu posso tomar uma atitude que é adequada para você. Adequada para você pensando qual que é a sua linguagem, o que você sabe, o que você não sabe, qual que é a sua visão de mundo, como você se sente. E aí eu me adapto. Então, quando a Thaís falou, olha, é mais o outro do que a gente, que continuamente você está empatizando com cada pessoa. E qual que é o superpoder da empatia, né? Eu consigo me adequar, então eu consigo me comunicar melhor, eu consigo te entender melhor, eu consigo te orientar melhor, eu consigo conhecer mais sobre você, então eu consigo ir conduzindo, posicionando, organizando, cada um na sua potência, no seu momento, e aí a coisa surge, né? Então, acho que empatia é uma máxima e é igual andar de bicicleta, né? Não é aprendendo lendo livro, não é definitivamente. É uma coisa que você vai e volta. Tem muito tropeço até que você vai ganhando repertório. Precisa né? ser experimentada. Né? Profundamente, vivenciar. Brinca assim, se você já ficou trancado com uma criança de meses que não fala nada e tentou se comunicar, é mais ou menos por aí que a coisa vai. Por isso que a observação é tão importante, né? Porque a gente só desenvolve empatia se a gente estiver conectado com outras pessoas, né? Não dá pra, como a Ana falou, não dá para desenvolver empatia lendo um livro. Você pode aprender muito, né? Lendo, escutando, vendo vídeo, mas praticar, você só vai praticar com outro ser humano, né? E aí é um desafio, porque para você praticar a sua empatia, você também tem que frear questões suas, né? Então, o líder, ele está imerso num contexto, ele está sendo pressionado, né? Ou pressionada, tem prazos para cumprir, tem questões que preocupam ele, né? Tem outras demandas internas, ansiedade, estresse, que atrapalham um pouco esse processo empático. Né? Então, muito autoconhecimento aqui é importante. Né? Qual é o dia que eu vou dedicar também para me entender, para reconhecer as minhas fortalezas, para saber aquilo que eu não estou fazendo bem e como que eu vou melhorar esses comportamentos ou essas estratégias. E é uma coisa que a gente vê diariamente nas consultorias, não tem tempo nem para pensar. Né? O líder, ele não tem tempo nem para refletir sobre as estratégias que ele está usando com a sua equipe. Então, como é que ele vai melhorar, se conhecer, identificar essas coisas que não são palpáveis se ele não consegue parar para pensar? A gente sempre reforça isso, né? Parar para pensar também faz parte do trabalho, gente. Parar para refletir também faz parte do trabalho. Né? Ficar só no piloto automático dificulta. Então, acho que outra habilidade chave é o autoconhecimento. Né? É poder dedicar tempo para se conhecer melhor, saber as suas fortalezas, as suas fraquezas e não ter medo de se deparar com essa realidade. Porque o líder hoje ele precisa se mostrar humano, né, para ele poder desenvolver bem essa empatia com o outro. E é legal, porque quando a gente falou aqui de empatia, falou de autoconhecimento, se você pega as bases da inteligência emocional, que super potencializa a liderança, né? Quer dizer, a liderança de alta performance, a grande maioria tem altos níveis de inteligência emocional. Se a gente pega os pilares, o primeiro pilar é autoconhecimento. Né? Então, quem sou eu, meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas limitações, como é que eu lido com quem eu sou. Então, autoconhecimento
é uma das bases, porque te permite ter autogestão, autocontrole, né? Então, como é que eu me posiciono nesse mundo? Isso diz respeito a mim. São duas bases, mas depois tem as outras duas, que são relacionais. Quem é você, que é empatia, né? E a partir do momento que eu entendo quem sou eu, quem é você, como eu me regulo, como eu me relaciono com você, você fecha, né? E aí a gente começa a dançar, né? Um pouco de uma forma coordenada, né? E as coisas vão se encaixando. Então, acho que é bem legal, porque a gente também ouve muito falar de inteligência emocional, e muito do que a gente está dizendo aqui tem a ver com isso, né? Com essa capacidade, assim, de reconhecer a si e o outro e gerir tudo isso, né? Bacana. Esse papo me faz pensar na referência do Goleman, que vocês usam muito, que é o líder ressonante e o líder dissonante, né? Sim. Vocês podiam comentar um pouquinho, né, o que é esses dois tipos de liderança e principalmente o líder, né, como que ele se percebe? Será que eu tô nesse campo ou será que eu tô no outro? Toda vez que a gente faz a apresentação desses modelos, né, que a gente aprofunda, existe aquele momento que a gente fala que é o momento da descoberta, né, que eles olham e se reconhecem, tanto como lideranças ressonantes, mas também como lideranças dissonantes. Então, assim, né, o líder ressonante é aquele líder que, de alguma forma, vai ter um impacto positivo na equipe. O que é um impacto positivo? Essa equipe é uma equipe que colabora, é uma equipe que se comunica melhor, que se sente confortável, né, é segura para expor sua opinião. É uma equipe que tem mais autonomia. Então, ela responde bem às mudanças que o dia a dia do trabalho exigem da gente, né? Então, é uma equipe que tem uma certa harmonia. Por isso, talvez, o termo ressonante, né? E existem, enfim, evidências de funcionamento cerebral, né? O que acontece quando você tem um líder que é majoritariamente ressonante? Ninguém é só ressonante ou só dissonante, né? Mas você tem ali uma evidência de que a atividade cerebral das pessoas que estão sob sob efeito dessa liderança, ela acaba sendo uma atividade mais favorável para processos empáticos, para processos colaborativos, que são muito importantes no nosso ambiente de trabalho hoje. A criatividade, que exige criatividade, que exige solução de problemas, que exige uma série de aspectos que vão exigir da nossa capacidade mental, cognitiva, mais do que só resolver um problema, apertar um botão, executar uma tarefa, né? E o líder dissonante é o oposto disso, né? Ele, quando majoritariamente está sendo ali presente, ele é um líder que vai causar conflito, estresse, pressão desnecessária, a equipe fica com uma habilidade de comunicação ruim, uma capacidade de resolver problemas ruim também, né? Então ela fica muito dependente da liderança, né? Enfim, porque existem outros circuitos ali cerebrais que vão ser ativados frente a esse perfil de liderança. Talvez a Ana possa falar um pouco dos comportamentos, né? Que comportamentos o líder tem quando está ressonante e quando está dissonante. No estado ressonante. Eu acho que é muito desse estereótipo, né? A liderança dissonante, ela cria essa quebra, né? Então, o que a gente hoje coloca como uma liderança mais tradicional, de comando, controle, então microgerenciamento, um excesso de críticas, uma baixa capacidade de reconhecimento, não se preocupar com a possibilidade de crescimento e desenvolvimento das pessoas, ficar muito naquela coisa da pessoa quase como uma máquina, né? Executa, executa, executa. O grande problema da liderança dissonante é que ela tem um momento que ela seria uma ferramenta, digamos assim, adequada, mas em momentos de crise. Então, se a gente não está o tempo todo, de fato, lidando com uma grande crise, é onde a liderança vai assumir um papel de direcionar tudo que essa pessoa faz para garantir que aquilo seja executado da maneira correta e tenha o resultado adequado, você perde porque as pessoas adquirem um comportamento complacente. Então, se eu estou o tempo todo dizendo o que você deve fazer, e não precisa ser grosseiro, tá? A gente pensa que é uma pessoa que é desagradável, agressiva, grosseira. Pode ou não, mas é uma liderança de muito controle, de muita rigidez, de muito pouco espaço, de muito pouca autonomia. Então, as pessoas, as equipes se tornam complacentes. E a gente cai naquele lugar que fala assim, poxa, né, só me traz problema, não me traz uma solução. Sim, porque a pessoa ela se acostuma a fazer exatamente aquilo que você pede, quando você pede, na hora que você pede. O que a gente perdeu aqui? Autonomia. Perdeu engajamento. Né? Coisas que a gente hoje precisa. Então, a liderança ressonante vai ganhando espaço porque ela faz crescer no outro autonomia, vontade de desenvolvimento, a partir dessas habilidades que a gente falou antes, da empatia, do espaço de segurança psicológica.
Então, você faz com que aquela equipe, aquele colaborador se engaje, que é o que a gente fala que é a motivação, e nesse exercício de estar engajado e conectado com o trabalho, o movimento vem dele. Então, aí a gente consegue ter uma pessoa que sabe o que fazer, quando fazer, que é comprometida, que traz solução, que inova, que comunica, que faz um esforço. Então, a sensação, a liderança ressonante, a impressão que dá é que a gente fica puxando e fazendo um esforço enorme para as pessoas virem com a gente. E a ressonante é a impressão que dá é que todo mundo vem porque quer. E essa é a questão da motivação, né? Então, acho que a gente ir entendendo essa possibilidade, exercitando essa nova liderança, é um alívio muito grande, inclusive para a própria liderança, né? Então, esse exercício da liderança está conectado com o impacto da motivação que a gente tem nas pessoas. Essa motivação é de aproximação, é de engajamento ou é de afastamento, de rejeição. E isso faz toda a diferença no ambiente de trabalho. Isso me lembra há muitos anos atrás, isso. Trabalhei numa... Enfim, não vem ao caso de dizer qual foi a empresa, Não precisa, não. mas trabalhei numa grande empresa e a gente recebeu um comunicado do CEO, né, a pessoa mais alta possível dentro da hierarquia ali. E ele dizia que a expectativa sobre os colaboradores é que eles pensassem fora da caixa. A empresa estava atravessando mudanças interessantes, precisaria que os colaboradores pensassem fora da caixa. E eu lembro que a minha sensação naquele ambiente ali foi assim, pô, mas se eu pensar fora da caixa aqui, eu vou ser demitido. Espaço de inovação. Porque eu não tinha essa segurança, né, para pensar. A empresa fala uma coisa, mas mostra na prática outra. É outra. Sim. É onde a gente vê um pouco o que é uma liderança dissonante, ressonante, né? Porque se a própria liderança não consegue criar essa impressão, mas uma impressão verdadeira, né, no ambiente de que você pode inovar, você pode dar sua opinião, você, enfim, né, pode arriscar, não é dos colaboradores que isso vai vir espontaneamente, né, até por razões óbvias. Hein? E são esses pequenos comportamentos que vão mostrando, que a gente vai colocar no que é a liderança ressonante, mas que vão dando esses sinais para quem está trabalhando de que esse é um espaço onde certas coisas são possíveis. Então, se a gente pensa em atitude agora ressonante, né, a liderança ressonante, ela dedica tempo nesse relacionamento. Então, um clássico é você, de fato, conversar e conhecer e querer saber para as pessoas, da vida das pessoas, inclusive além do trabalho. Quer dizer, quem é você, o que é uma necessidade, o que é a sua ambição, para onde você quer ir, né? É uma atitude, quando a gente fala de feedback contínuo, né? Isso é uma coisa muito em voga hoje, porque é um interesse. A gente fala que a principal forma de reconhecimento de um colaborador é dar atenção a essa pessoa. E dar atenção a essa pessoa é saber quem ela é, o que ela busca, o que ela precisa para fazer cada vez melhor o seu trabalho. Então, se você não tem tempo, mesmo que você tenha uma boa intenção na sua liderança, ela não está sendo vivida. Então, eu posso falar a qualquer momento com você, mas como? Quando? Então, eu não me sinto muito à vontade para falar, então eu não me sinto muito à vontade para dar ideia. Né? Ou os exercícios democráticos, né? Coloca todo mundo junto e o líder fala pouco e ouve muito, né? Então, eu faço perguntas e, ao fazer perguntas, você se sente à vontade para falar. Então, é nessa lida, é nesse dia a dia, a gente até brinca, né? Algumas características parece que a pessoa está ali fazendo nada, né? Está ali passeando pelos corredores. Isso é um exercício, porque é isso que vai costurando essa coisa invisível das relações sociais e vai criando esse espaço onde você sente que pode, sente que deve, porque é daí que vai vir, de fato, esse engajamento. E aí a gente tem muito preconceito, eu acho, ainda com esse exercício de liderança mais ressonante, né? Onde a gente entende que não é trabalho, que é perda de tempo, que vai gerar uma intimidade que não se deve. Então, eu acho que a gente precisa um pouco desmistificar também essa expectativa, né? Sobre o que é, de fato, exercer uma liderança hoje, para que as pessoas te ajudem a resolver esses problemas super complexos, né? E acho que isso é importante dizer, né? Quando o trabalho ele era um trabalho mais simplificado, onde o líder, ele de fato sabia o que fazer, ele sabia a resposta, fazia mais sentido, né? Ou era menos incômodo para as pessoas, porque a verdade é que esses estilos de liderança também não surgiram agora. E as pessoas se queixavam deles no passado também, elas só aceitavam porque a maioria dos lugares era daquela forma, né? Mas quando o trabalho era simples, era mais fácil exercer uma liderança de comando e controle, era mais fácil você ser um líder que direciona, que não ouve, que não pergunta a opinião da equipe e que gera até um certo distanciamento, porque ali existe uma hierarquia clara.
Mas hoje em dia, o trabalho ele ficou muito complexo, né? Eu preciso resolver coisas que eu, como líder, muitas vezes não sei como resolver. Eu preciso da minha equipe. Muitas vezes eu estou gerindo uma área que eu nem sei tecnicamente todas as possibilidades, né? Mas eu sou o gestor, então, ou a gestora. Então, o que acontece é que se eu ficar numa postura de não quero ouvir, não vou dar a voz para a equipe, não vou ouvir o que aquelas pessoas sabem tecnicamente, ou as pessoas não vão ter conforto para fazer essa colocação, eu estou perdendo muito. Né? Eu, na verdade, estou perdendo a grande riqueza de ter uma equipe competente, por exemplo. Né? Então, isso não faz mais sentido num ambiente de trabalho complexo, como o ambiente que a gente vive hoje, onde a gente precisa ser muito ágil para tomar decisão. O líder não tem todas as respostas, né? E não é esperado que ele tenha, mas ele precisa poder trabalhar de forma colaborativa, fazer as pessoas trabalharem de forma colaborativa, né? Então, a liderança ressonante, ela ganha realmente um papel hoje que ele não é mais opcional, né? Na verdade, as equipes que não conseguirem construir esse tipo de trabalho junto, ela certamente vai sofrer com dificuldade de adaptação aí no mercado atual. Né? Muito bom. A gente, acho que a tua fala, Thaís, já leva muita gente para esse lugar de entender por que esses novos modelos de liderança mais ressonantes, né, estão mais adequados ao contexto atual de trabalho. Né? A gente consegue explorar um pouco mais isso, assim, as características do contexto atual de trabalho e o atual que a gente entende já com essa ponte para o futuro, né? Como que essa liderança ressonante ela é mais adequada? A gente consegue explorar um pouco mais isso? Acho que a pandemia foi um exemplo clássico, né, pra gente. Vamos levar pro resto da vida o exemplo do período da pandemia, que a gente teve o desprazer de viver na pele, que foi a mudança do ambiente de trabalho, né? No momento em que você tem que gerir uma equipe à distância, como é que você vai controlar cada coisa que as pessoas estão fazendo? Né? Se o seu modelo de gestão é um modelo de controle, de pouca autonomia, pouca confiança, que foi o que a gente viu em muitos lugares, né, em muitas empresas, o líder se desdobrando para tentar ter certeza de tudo que as pessoas estavam fazendo. Como é que isso funciona nesse modelo atual? Né? E aí a pandemia está tomando seu curso, mas a gente sabe que muitas empresas não voltaram, né, para o modelo 100% presencial, muitas empresas seguiram o modelo híbrido, onde a confiança, a autonomia, né, a forma de trabalho mais individual, as pessoas sabem o que elas precisam fazer e elas são comprometidas, elas são adultas, né? Não preciso ficar olhando, microgerenciando o que cada um está fazendo. Isso é uma realidade agora, né? E a liderança tem tido dificuldade com isso. A liderança mais tradicional, vamos dizer assim, ela tem tido muita dificuldade com esse novo modelo. E aí surgem coisas do tipo, não tem como trabalhar à distância, né? Esse trabalho não funciona dessa forma. Tem que ser presencial porque eu preciso controlar o que as pessoas estão fazendo, porque eu preciso ter certeza que elas não estão dormindo durante o trabalho. Coisas desse tipo que não fazem o menor sentido, né? E que a gente sabe que a gente não vai voltar a ter um modelo de trabalho puramente presencial como era antes da pandemia, até antes, né, do que aconteceu. Então, acho que esse é um bom exemplo de por que esse novo modelo de liderança ele precisa ser adotado, porque vai chegar uma hora que não vai ser mais possível, né? Você ter um microgerenciamento, um controle exacerbado para conseguir gerir as pessoas. Você vai ter que confiar em outras ferramentas. Eu acho legal disso que a Thaís está falando, né? Porque a gente está vendo que a gente está tendo que abandonar aquele preconceito, né, do ser humano como uma criatura passiva, né, inerte. Então, assim, se eu não obrigar você a fazer o seu trabalho, não disser exatamente o que você tem que fazer, como você tem que fazer e quando você tem que fazer, você não vai fazer. Porque o trabalho é horrível, todo mundo sabe, né? A gente faz por obrigação, a gente faz por necessidade de uma recompensa financeira. Só que essa ideia de que a gente não pode ter uma motivação relacionada ao trabalho, ela também vem sendo desconstruída pouco a pouco, né? Então, a grande questão é, eu faço porque eu sou obrigada e tudo bem, essa é uma relação com o trabalho. E é claro que aqui eu não tenho vontade, porque eu não tenho motivação,
Eu não faço porque eu quero, eu faço porque eu devo, tenho. Então, a minha motivação ela é baixa, ou ela é muito, de alguma forma, limitada, né? E aí a gente começa a questionar, acho que a liderança tem que se perguntar o quanto eu tenho sido capaz de provocar esse engajamento na minha equipe. Quer dizer, ao invés de você fazer porque você tem que fazer, eu consigo você fazer porque você quer fazer? Porque aí a liderança ressonante, ela tem um impacto. A liderança ressonante, ela consegue fazer a pessoa querer. E não é querer porque encontrou um propósito de vida, é querer porque aquilo faz sentido, aquilo tem significado, porque eu me sinto respeitada, porque eu me sinto valorizada, porque eu tenho espaço para contribuir. E aí a gente encaixa na autonomia, e aí a gente encaixa na inovação, que eu acho que é um outro ponto da atualidade crítico, né? Tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que inovar. A gente agora quer foco no resultado e aprender com os erros, né? Tá aí, tá em tudo quanto é canto. Mas assim, mas não é qualquer erro, eu adoro não é qualquer erro, não é qualquer erro. Então, qual é o erro, né? Qual erro pode? Qual erro pode? Vamos aqui fazer um catálogo. É lógico que a gente entende aí o que a gente considera que é crítico, sabido, esperado, mas esse espaço, o erro é imprevisível até certo ponto. Então, como é que eu posso, como colaboradora, garantir que eu vou errar da forma correta? E que eu vou aprender, então, qual o espaço, né? E aí a inovação não acontece. E aquilo que você contou no seu caso, né? Poxa, me diz aqui, eu quero fora da caixa. Não, melhor ficar na caixa. Fica na caixa. Porque eu não sei muito bem o que acontece se eu sair da caixa. Né? Tenho medo de sair da caixa. Então, acho que a gente tem que lembrar que o grande papel da liderança, o grande questionamento que a gente tem que fazer é o que eu tenho feito para fazer você querer estar aqui. Você acreditar que vale a pena estar aqui. Aí não tem que controlar. E eu acho que isso passa muito pela questão da confiança, né? E a gente fala da confiança, né? É um movimento que se inicia em mim e que você retorna. Então, eu confio em você primeiro, tá? A liderança, ela tem que dar um salto no escuro aqui também. Eu faço um voto de confiança em relação a você. Eu acredito que se você sabe o que você tem que fazer e tem os recursos necessários para fazer e tem clareza de como fazer, você vai fazer. E que se você me diz que não consegue ou não pode, então cabe a mim voltar e mexer até que você possa fazer bem o seu trabalho. E quando a gente dá essa entrega da confiança, as equipes retornam a confiança de volta. Então, ela vai ter mais diálogo e mais possibilidade aqui. Eu acho que é uma outra característica que é determinante para o mundo que se apresenta aí nos próximos anos, que é para ter, de fato, flexibilidade, abertura ao erro, mindset de crescimento, inovação, todos os conceitos que ficam ali meio que de mãos dadas, permitindo que a gente se adapte, né? E a gente não pode esquecer do ambiente tóxico também, né? Que está sendo muito discutido. A gente tem falado, acho que todos os episódios do nosso videocast a gente menciona em algum momento, porque essas coisas estão interligadas, mas o burnout, né? A busca por um equilíbrio de vida, o bem-estar, tudo isso passa também por você ter relações harmoniosas, né? O líder dissonante, ele tende a ser um líder que vai criar um ambiente de trabalho muito mais estressante, que é algo que as pessoas não estão mais tolerando. Né? Acho que cada vez mais as pessoas têm se questionado sobre isso. E até que ponto eu preciso, eu devo, ou eu vou comprometer a minha saúde para ficar nesse trabalho, quando eu tenho uma relação com a liderança que é uma relação extremamente nociva, de censura, né? Onde eu não consigo mostrar o melhor que eu posso ser, onde eu não tenho espaço para falar, onde eu não tenho espaço para trazer uma questão, às vezes, que eu preciso dividir, pessoal que seja. Então, isso também vai trazendo um desafio para as empresas e para o líder, né, como o representante desse problema, que eu não posso ter uma empresa onde os líderes majoritariamente criam um ambiente desse tipo, porque o que acontece com as pessoas, elas saem, né, elas deixam o trabalho porque aquilo fica insustentável. Então, também é um modelo que não está mais adequado ao nosso contexto atual, onde é um contexto onde as pessoas se preocupam com a questão do bem-estar, né? Com a questão da sua saúde mental, sua saúde emocional. Então, acho que esse também é um ponto assim, bem relevante hoje em dia. Muito bom. A gente vê que para compreender isso é muito importante uma visão sistêmica, né? Esse modelo dissonante vai criar um efeito nas pessoas, esse efeito nas pessoas vai criar um efeito na cultura, e a cultura vai determinar o caminho que aquela organização ali vai tomar, né? Isso é muito interessante. Vocês podem comentar um pouco o que as empresas estão fazendo nesse sentido?
para desenvolver lideranças ressonantes, né, para desenvolver essas habilidades? Acho que uma coisa que a gente tem visto bem bacana, que não é comum, né, mas é algo que a gente observa em algumas empresas um pouco mais estruturadas, é a criação de um modelo de liderança, né, que pode ser revisitado, né, esse modelo ele pode mudar de tempos em tempos, mas as empresas se preocuparem em estabelecer quais são os valores da nossa liderança nessa empresa. O que eu espero de um líder nessa empresa? Não só do ponto de vista de entrega. Eu quero um líder de alta performance, eu quero uma equipe de alta performance. Mas que tipo de comportamentos eu espero desse líder? Né? Eu quero um líder que dê autonomia, eu quero um líder que seja empático, eu quero um líder que valorize o bem-estar da sua equipe. Então, elas estão criando, né, uma espécie de guia, de modelos, e elas treinam a sua liderança com base nesses guias, né, e identificam quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Geralmente, a gente está falando aqui de habilidades comportamentais, socioemocionais, né? E para isso, então, elas fazem treinamentos e preparam essas lideranças para além das questões técnicas, né? Para que elas possam assumir e possam carregar aquela bandeira, aquela cultura que a empresa está pregando. Nem sempre todo mundo não fica pasteurizado, né? Não é todo mundo igual. Mas, pelo menos, existe ali uma conduta que é esperada. E isso eu acho que é bastante interessante, né? Acho que é fundamental essa referência e esses treinamentos, né? E acho que ele tem certas características, assim. E aqui a gente vai ver que algumas empresas fazem mais ou menos, até porque isso tem a ver com investimento, com tempo, acho que um pouco com maturidade também. Mas no mundo ideal, né, você consegue ter empresas que metrificam, então de alguma forma fazem as avaliações são mais comuns, e a partir dessa avaliação você faz um treinamento, e esse treinamento ele tem tanto características teóricas, referenciais, onde você transmite informação, explica por que é importante, explica por que vale a pena se desenvolver nessas habilidades, mas você também precisa criar algum tipo de estratégia que permita o exercício das habilidades, porque a gente está dizendo que não é teórico, né? Que é uma coisa que a gente, na verdade, vai ter que praticar, é tentativa e erro. Então, você pensa, por exemplo, treinamentos que permitem a construção de planos de ação, ou plano de ação, ou pós-work, ou pré-work, algum lugar onde essa pessoa vai lá e entendeu? Sim. Então, como é que você vai fazer isso na sua rotina, com a sua equipe, com as suas necessidades? Dessa forma. Então, vai lá e faz. Aí eles vão fazer, depois que faz, volta, ajusta, vai. E depois metrifica de novo. Então, tem que considerar que precisa ter espaço. Quando a gente escuta a demanda de treinamento de liderança, que é um pouco assim, não, vamos aqui, vamos fazer um workshop de 2, 3 horas, vamos fazer uma palestra. A gente já sabe que não tem impacto. Serve para sensibilizar, serve para mostrar a importância disso, mas não é essa ação pontual da liderança ou uma ação, mesmo que não seja pontual, excessivamente teórica, que vai promover mudança. Então, o que a gente percebe, né, no que vem para a gente, às vezes, é uma liderança que conhece sobre as coisas, mas não tem a prática, e muitas vezes acha que está fazendo da maneira correta, mas não está. Então, no dia a dia, numa mentoria, num follow-up, a gente percebe que a pessoa, não, mas eu faço. Não, como é que você faz? Me diz exatamente como você faz. E quando eles vão contando pra gente, fala assim, quando a equipe está em reunião, fazendo check-in, você está olhando o seu celular? Ou você está olhando para as pessoas? Não, eu respondo os e-mails. Então, seu erro está aí. Para de olhar o celular. Então, nos detalhes, você vai percebendo que é um problema de execução. Ele entendeu teoricamente, ele concorda. Essa liderança, ela quer fazer diferente, mas tem detalhes da rotina, da execução, do seu momento. A Matheus falou do autoconhecimento, né? Porque eu tô super sobrecarregada, então eu não vou conseguir fazer essa ação aqui agora, desse jeito. Então, quando que eu faço? E aí é nessa possibilidade da prática que a gente, de fato, cria aprendizado daquilo que é inconsciente. O próprio Goleman fala, né? Grande parte do problema com os treinamentos de inteligência emocional vem do fato de que esses treinamentos ignoram a natureza da inteligência emocional, que é uma natureza inconsciente. Eu adoro essa referência dele. A teoria, ela ajuda a gente a sensibilizar, abrir a cabeça das pessoas, né? Abrir a mente para o novo, ou para experimentar, mas a verdade é que são habilidades que precisam ser praticadas, né? Então, as empresas que conseguem ter mais sucesso nisso, elas fazem como a Ana falou, elas acabam
investindo em algo que é de mais longo prazo, né? Uma coisa pontual, de um encontro, não vai promover uma mudança transformadora. Talvez em uma pessoa que já esteja muito avançada, até consiga. Mas a gente está falando de projetos em que a gente vai ficar 1 ano com essas pessoas, né? Fazendo um trabalho de formiguinha, de mudança de comportamento, de acompanhamento. E lá no final ela vai olhar para trás e vai falar, nossa, mudou pra caramba. Muito. Mas isso é um processo, né? Não é algo que se muda da noite pro dia. E a gente na Nemesis tem case de poder ter ficado 1 a 2 anos trabalhando com uma liderança e metrificando, né? Sim. Isso é uma coisa talvez bacana de vocês comentarem, né? Sim, são projetos longos, né? Em que a gente consegue, desde do olhar ali para entender quem são essas pessoas, esses líderes, né? Quais são as habilidades que eles já possuem. Então é possível metrificar isso com, enfim, ferramentas específicas. Daí você vai para os treinamentos, e nos treinamentos você trabalha tanto a teoria, mas também a prática disso, a reflexão, a identificação, né, na rotina. E existe um acompanhamento depois, né, desse trabalho. Está fazendo as mudanças que você se propôs a fazer? Sim, não, porque... E nesse período de 1, 2 anos, às vezes as pessoas mudam de área, mudam de equipe, né, e o conhecimento vai se levando junto, né, as mudanças de comportamento vão junto. E aí ele chega muito mais maduro, né, ou madura nesse novo lugar, onde ele consegue identificar o que ele está fazendo de errado, melhorar certas atitudes e ter um ponto de apoio, né, a partir das mentorias para conseguir falar sobre isso, porque a liderança também é muito sozinha, né? Eu ia falar isso. É muito gratificante, né, porque no final, você poder fazer esse acompanhamento e a pessoa conseguir fazer a mudança que ela almeja é muito bonito, assim. Primeiro porque a liderança ela fica muito isolada num desafio sobre, né, um inimigo invisível, quer dizer, ele não sabe muito bem exatamente o que ele deveria fazer ou como, com muito pouco espaço de troca, de discussão, porque se espera que você saiba o que você está fazendo, afinal de contas você já é líder, né? Você já está na cadeira, você devia saber tudo, né? E aí a gente vai permitindo essas pessoas que têm uma boa intenção, um desejo genuíno de mudança, a concretizarem essa transformação. E aí você pega no final, assim, né? A gente tem nas avaliações a percepção positiva da equipe dessas pessoas. Então não é só a pessoa que reconhece uma mudança positiva no seu exercício, na sua rotina. Você pega pessoas que tinham questões de saúde, que conseguem controlar, às vezes, sobrecarga, que conseguem controlar, está mais satisfeito com performance. Mas aí você vai ver a equipe está mais satisfeita com essa liderança. A equipe reconhece mudanças na liderança. E a gente sempre fala, né? O pessoal fala assim, por que vocês decidiram trabalhar com aspectos organizacionais? E grande parte da nossa motivação era entender que se a gente mudasse a rotina das pessoas no ambiente de trabalho, isso tem um efeito bola de neve, né? Então, é bom para as relações do trabalho, mas é bom para as relações que, inclusive, vão além do trabalho, porque é bom para esse indivíduo, isso tem um halo ali, um efeito social. Então, para a gente é sempre muito, muito gratificante ver esses impactos que vão se estendendo, assim, né, em elos. E para cada líder é um desafio, né? Às vezes o desafio do líder naquele momento é que ele está muito estressado e ele não consegue exercer a liderança dele da melhor maneira possível. Então ele vai tratar isso, ele vai trabalhar isso, e isso vai trazer um impacto muito grande. Para outro é uma questão de inexperiência, né? Então ele não tem as ferramentas, ele precisa desse repertório para conseguir praticar melhor com a sua equipe. Comunicação. Para outros é uma questão de comunicação. Mas uma coisa que a gente sempre gosta de falar, né? O líder dissonante, aquele que vai gerar um ambiente mais negativo, que vai ter conflito, que a equipe não vai ter um bom relacionamento, nem sempre ele é uma pessoa ruim. Né? Muitas vezes ele é uma pessoa sem ferramenta, sem repertório, que não praticou outras formas de liderar, que tem receio, né? Que tem medo, insegurança de fazer de outra forma, perder o controle da situação. Então, muitas vezes é muito mais esse aspecto de não saber como fazer diferente do que ser uma pessoa que quer infernizar o outro. Que acordou de manhã para torturar as pessoas. De propósito. Isso é a minoria, né? Não é o que a gente costuma ver. Até porque senão não teriam tantos líderes, né, com esse tipo de desafio, né? Exatamente. Seria algo mais pontual dentro do que isso. E quem quer torturar os outros, gente, não faz treinamento de liderança não. Eles nem vão. Eles nem vão, exatamente. Estão muito convictos. Estão convictos. Sim. Gente, estamos caminhando para o final.
Vocês, alguma consideração, alguma coisa bacana de falar de liderança que seria legal a gente não perder a oportunidade? Eu acho que a gente vê muito nos treinamentos um relato, principalmente de liderança média, assim, né, de uma sensação um pouco de estar exprimido entre o que é o modelo antigo, o que ele vê, às vezes, acima dele, até com outras referências de liderança da organização, e o que a organização está trazendo como futuro, né? E aí essa pessoa ela fica ali naquela ambivalência, né? Mas olha só, eu agora faço o que eu estou aprendendo, porque você está dizendo que é para cá que a gente vai, ou eu faço o que o meu chefe faz, porque, enfim, todo mundo aqui é assim, né? E isso é muito angustiante. Então, a gente fala sempre que a mudança vai vir da transição, e quem está na transição realmente tem um tensionamento, né? Mas para considerar que muitas vezes a própria alta liderança que está nessa empresa, ela sabe mais ou menos para onde vai, ela está entendendo, ela só talvez também não tenha ela mesma o próprio repertório, a própria prática, o próprio espaço, e que a gente não pode continuar, acho que, se fiando ou se apoiando nos exemplos do que foi. A gente realmente tem que saltar. E eu acho que nesse salto a gente sempre fala da importância das métricas. Eu sinto muita falta dessa liderança ter métricas próprias. Então, como é que você sabe que você está liderando bem? Para onde você está olhando? Como é que você sabe que a sua equipe está bem? Como é que você sabe que a performance está boa? Porque aí você vai se apegando a essas referências e aí você vai testando e vai tendo números para mostrar. Olha, você pode achar que eu sou doido, mas funciona. Minha liderança funciona. Eu acho que ter ser um pouco aguerrido nesse sentido é o meu recado final aí para a liderança da transição. Esse comentário sempre aparece, né? Que é assim, eu sou o gerente, eu sou o coordenador, mas tem gente acima de mim que está fazendo isso, exatamente isso aí que você está falando que não é para fazer. Como é que eu lido com isso, né? Primeiro, lembrar que a liderança é um poder de influência, né? Se você é um coordenador ou se você é um gerente, você pode influenciar quem está acima de você desde que você mostre que a sua liderança ela está surtindo efeito, né? E ela pode ser diferente, ela pode ser empática, ela pode ser humana, ela pode ter todas essas características do ressonante, e ainda assim, né, na verdade, o que tudo indica é que você vai ter mais resultado do que aquele líder que está ali pressionando, que está ali tendo um comportamento mais dissonante. Então, buscar realmente referências não só externas, né, como os próprios treinamentos e as métricas que existem disponíveis, mas buscar referências internas, né? Sua equipe está bem, você está tendo um índice de turnover baixo, as pessoas estão entregando, você tem um bom ambiente, então você está no caminho certo, né? Não importa se em cima de você a pressão está diferente. E, infelizmente, né, recado para as pessoas que estão ouvindo a gente, existe sim esse fardo, né, de ser a pessoa que está no caminho do meio. Sim. Sem dúvida. E eu, como consultor da Nemes aqui, posso falar que a gente está falando com duas líderes ressonantes, com toda certeza. Que bom, amiga. A gente fica feliz, né, que a gente consegue aplicar. Vamos lá. Muito bacana. A gente vai encerrando por aqui, então, e a gente continua esse papo com vocês pelos canais da Nemes. É só mandar mensagem pra gente, que vai ser muito legal esticar essa conversa. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.